Bem-vindos ao The Debate. No programa de hoje a gente vai fundo na crônica histórica dos cainitas para tentar entender o que realmente move essa sociedade milenar. A narrativa que a gente conhece fala de uma guerra secreta, a Jihad, que é travada nas sombras por ancestrais quase divinos que manipulam tudo e todos. Exato. E a questão que a gente coloca na mesa hoje é: essa grande conspiração é real? A história dos vampiros é mesmo, sabe, um roteiro escrito por seres de milênios atrás? Ou essa é só uma mitologia conveniente que, na verdade, esconde a verdade? Uma verdade muito mais caótica, imediata e movida pela simples e brutal necessidade de sobreviver à próxima noite. Para mim, não há dúvida. Tudo o que acontece hoje é um eco da Guerra dos Antigos. Eu defendo que a Jihad não é uma teoria. É o roteiro que todos seguem, quer saibam ou não. A influência dos antediluvianos é a força que define essa história. E eu vou pelo caminho oposto. Para mim, essa ideia de uma grande conspiração é um mito. O que realmente molda a história canita são as crises do agora, as rebeliões de quem está embaixo, as ameaças externas. É uma história de reação, não de um grande plano. Mas a própria estrutura dessa sociedade prova o meu ponto. Porque existem 13 clãs distintos. Não é por acaso. O material de origem é claríssimo ao dizer que os 13 antediluvianos imprimiram em seus descendentes, em toda a sua linhagem, suas personalidades, sua missão, seu poder. Um Ventro age como um rei, e o Malkajan é atormentado pela loucura porque essa é a marca indelével de seu fundador. É o design fundamental da Jihad, entende? Os grandes conflitos, tipo a rivalidade milenar entre Roma e Cartago, ou a Guerra dos Príncipes, são apenas os antediluvianos movendo suas peças no tabuleiro através de suas crias. E a prova de que isso continua é o Diário da Jihad de Beckett. Um erudito moderno dedicando a vida a rastrear essa guerra confirma que ela é real e ativa. O passado não é só um prólogo, ele dita o presente. Entendo, mas é aí que essa teoria da conspiração não se sustenta para mim. Chamar isso de design é dar um verniz de ordem ao que na verdade é um estereótipo. Essa ideia ignora a vontade própria, a individualidade. A história é mais bagunçada que isso. E os maiores pontos de virada na história dos cainitas não foram lances geniais de um mestre de xadrez. Foram reações de desespero. Veja a revolta anarquista. Ela não foi sussurrada no ouvido de ninguém por um antediluviano. O texto é explícito. Ela nasceu porque os recém-criados eram jogados na boca do inimigo às dúzias, tratados como ativos descartáveis, presos em escravidão de sangue. Foi uma revolta de baixo para cima contra uma opressão muito real e imediata. Foi o oprimido se levantando contra o opressor. Simples assim. Não tem nada de ancestral nisso. É a dinâmica básica do poder. Eu concordo que a revolta foi caótica, mas você está olhando apenas para o estopim e ignorando como o fogo foi controlado. Os anciões, mestres da Jihad, viram o caos e o manipularam para fortalecer seu próprio poder. A criação da Camarilla não foi um ato de pânico, foi uma manobra estratégica genial. Genial ou desesperada? Vamos lá, eles estavam com a corda no pescoço. Foi genial, no sentido de que eles conseguiram cooptar a revolução. O narrador da fonte descreve como aqueles anciãos, no meio eles se reuniram com os anarquistas. Eles deram aos moderados o que eles queriam, um pouco de status, a promessa das tradições, e com isso isolaram os radicais que viraram o Sabá. Eles transformaram uma rebelião total em uma vitória política que consolidou o poder deles por 500 anos. E qual foi o ápice da revolta? A diablerie de antediluvianos. Isso só prova que o conflito, na sua raiz, sempre foi sobre o poder dos mais antigos. A resposta dos anciãos não foi pânico, foi controle de danos e recentralização de poder. Olha, esse argumento não me convence. Chamar isso de manobra brilhante é romantizar uma retirada tática. Foi uma trégua frágil, feita sob a mira de duas armas. O material deixa isso claro como o dia. A Inquisição estava de um lado, os anarquistas do outro, no meio estava o establishment. E eles já tinham tido o suficiente. Eles estavam sendo esmagados. A máscara, a grande criação da Camarilla, não foi uma ferramenta de controle da Jihad. Foi uma regra de sobrevivência criada para prevenir outra Inquisição. A sobrevivência, não a estratégia, ditou tudo.
Eles não estavam jogando xadrez. Estavam tentando desesperadamente não ter o tabuleiro virado sobre suas cabeças. Foi uma reação pragmática para não serem extintos. Uma reação pragmática que convenientemente nos leva ao próximo capítulo da guerra. A Gené. O fim dos tempos. É a conclusão lógica da Jihad, o momento em que os grandes jogadores finalmente sobem ao palco. E os sinais descritos nas profecias estão por toda parte. O material os enumera. O surgimento do sangue fraco, vampiros de sangue tão ralo que mal conseguem criar outros. A semana dos pesadelos que varreu um clã inteiro do mapa, a ascensão de um antediluviano que devorou a própria linhagem para se empanturrar de seu sangue. Isso não é coincidência, é um cronograma apocalíptico se cumprindo. A própria Cruzada do Sabá no Oriente Médio é uma reação direta a isso, uma tentativa de lutar contra o fim do mundo. Essa teia de profecias, eventos interligados, é um jogo de uma complexidade absurda. É verdade, e quem curte essa complexidade, como num bom RPG, geralmente é uma galera mais criativa, inteligente, envolvida com leitura. É um perfil que, curiosamente, se encaixa muito bem com quem estuda para valer, seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicalb.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação, o próprio Beckett se preparou a vida toda para entender a Gehenna. A questão é, o que ele realmente encontrou? Eu digo que a Gehenna é uma construção social. É pânico moral, uma profecia autorrealizável que funciona perfeitamente para manter os jovens na linha. Os sinais que você mencionou são sintomas de uma sociedade doente e decadente, não o cumprimento de uma escritura. O sangue afinar com as gerações é biologia vampírica básica, não misticismo. Um clã ser dizimado na Semana dos Pesadelos é uma tragédia geopolítica, não um ato divino. O próprio narrador da fonte trata a Gehenna com um ceticismo palpável. Ele chama de nonsense apocalíptico e diz: tudo o que sei é viver noite a noite e ano a ano. É a desculpa perfeita que os anciões usam para dizer se comportem ou os antediluvianos vão acordar e devorar vampiros como você e eu. Mas a ameaça real, como ele mesmo admite, é outra completamente diferente. Entendo seu ponto, mas eu o enquadraria de forma diferente. Não importa se a Gehenna é real no sentido literal. O que importa é que a crença nela, o medo dela, se tornou uma arma poderosa na Jihad. O Sabá marcha para a guerra acreditando que está adiando o apocalipse. A Camarilla usa o medo dela para controlar seus membros. Real ou não, a Gehenna funciona. O medo do fim do mundo é uma força motriz tão poderosa quanto qualquer disciplina, e você não pode me dizer que os mestres da manipulação, os antediluvianos, não usariam essa ferramenta a seu favor. A descrença de um narrador não prova nada, a não ser que ele, como tantos outros, pode ser apenas mais uma peça sendo movida sem perceber o jogo. Mas isso nos leva à prova definitiva, o fato mais revelador de todos, que está acontecendo agora. A Segunda Inquisição, uma ameaça inteiramente mortal, nascida da nossa tecnologia de vigilância e da imprudência dos próprios vampiros. Isso está forçando a maior mudança na sociedade cainita em séculos, não por causa de uma profecia, mas pelo medo frio e pragmático de ser apagado da existência por um ataque de drone. Essa é uma perspectiva que muda o jogo. Realmente nos força a pensar onde está o poder de verdade. E se vocês curtem essa troca de ideias que explora os vários lados de uma questão, considerem curtir e se inscrever para não perder nossas futuras análises. Exatamente. A Inquisição moderna prova o meu ponto. O narrador deixa explícito. É tempo de outra Inquisição, uma Segunda Inquisição. Ele conclui que as vidas dos cainitas foram totalmente ameaçadas, pelos mortais mais uma vez. E a frase final do material é a chave de tudo. Nosso rebanho revida.
A dinâmica de poder mais importante não é antediluviano contra antediluviano ou ancião contra neonato. É predador contra presa, e a presa ficou mais forte. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que as forças externas e imediatas têm um impacto muito maior do que qualquer jihad. Eu vejo por que você pensa assim, mas me permita oferecer uma perspectiva diferente. A Segunda Inquisição não invalida a jihad, ela é apenas o novo campo de batalha. Os antigos são mestres da adaptação. Eles não são estúpidos. Eles usaram as cruzadas mortais como cobertura para seus próprios conflitos. A Cruzada das Sombras dos La Sombra é um exemplo perfeito. Por que agora seria diferente? Eles usarão a vigilância global da mesma forma, como uma arma para apontar contra seus rivais. E o material nos dá a prova cabal. A principal fonte de informação sobre a Jihad, o Diário de Beckett, foi vazada por Kim Intiri. E para quem? O texto sugere que talvez até para instituições mortais. Pense no que isso significa. O ato que pode ter armado e potencializado a Segunda Inquisição foi um movimento dentro da própria Jihad. Não é uma força externa aleatória. É a guerra continuando por outros meios. Isso é dar um crédito quase divino a eles. É uma interpretação que busca um mestre de marionetes onde talvez só exista o caos. A explicação mais simples e mais provável é que a arrogância coletiva, o exagero que o texto diz ter causado à Primeira Inquisição, simplesmente se repetiu. A tecnologia moderna só amplificou as consequências. Dizer que a Segunda Inquisição é um lance calculado na Jihad ignora como eles foram pegos de surpresa. O narrador descreve vampiros se escondendo em igrejas e cemitérios para fugir da vigilância. Isso soa como controle estratégico para você? Para mim soa como pânico, como ratos correndo para o buraco mais próximo. Eles não estão jogando o jogo, estão fugindo dele. À luz da nossa discussão, eu mantenho minha posição. A história cainita é definida pela longa sombra de seus progenitores. A estrutura dos clãs, os ecos de conflitos milenares, as profecias apocalípticas, tudo isso forma um padrão claro de manipulação de cima para baixo. A Segunda Inquisição não é o fim da Jihad, é apenas seu capítulo mais recente e brutal. O vazamento do Diário de Beckett para os mortais não foi um acidente, foi um movimento deliberado no grande jogo. O prólogo, de fato, determina a história. E embora eu reconheça o peso do passado, essa conversa reforçou minha convicção de que a narrativa da Jihad é um grande mito, uma cortina de fumaça que esconde a realidade muito mais suja da sobrevivência noturna. A revolta anarquista, a formação da Camarilla por pura necessidade e, acima de tudo, a ascensão da Segunda Inquisição, tudo isso me mostra que a sociedade vampírica não é moldada por planos antigos, mas reage a pressões imediatas, externas e muitas vezes mortais. A verdadeira ameaça não vem de deuses adormecidos, mas, como a fonte conclui de forma tão poderosa, do rebanho que se recusa a ser apenas gado. A questão de saber se os cainitas são peões em um jogo cósmico ou apenas arquitetos de seu próprio destino caótico, ela permanece em aberto. O material de origem nos dá munição para os dois lados e talvez a verdade esteja em algum lugar no meio dessa tensão. Sem dúvida, a compreensão plena dessa sociedade complexa exige que a gente considere ambas as perspectivas. E ainda há muito mais a ser